tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Eu sou a professora Emanuele. Vocês lembram de mim? Muito bem. Antes de iniciarmos a nossa aula, temos um recado muito importante. Vocês lembraram de lavar as suas mãos? Lembre-se sempre de higienizar bem as mãos e quando não estiver em um local que tenha uma pia, um banheiro para lavar as mãos, vocês vão fazer o quê? Passar o álcool em gel, ok? Lembrando sempre que se vocês precisarem sair, utilizem a máscara, tá? Eu já retirei a minha máscara, tá? Já higienizei as minhas mãos, ok? Então, agora, olhem lá, o nosso coleguinha vai nos lembrar a lavar as mãos, né? Então, ele ensaboa bem as mãos, ele passa nos polegares, na pontinha dos dedos. Muito bem, enxágua bem e ele também já está prontinho para iniciar a nossa aula. Então, agora vamos ver a nossa rotina, não é mesmo? Olhem lá, rotina. Primeiro, nós vamos separar os materiais que vamos utilizar para esta aula. Depois, nós vamos ter o momento do relembrando, onde nós lembramos o que já aprendemos. Também teremos o desafio da multiplicação. Nós já tivemos uma aula de multiplicação. Quero ver quem é que vai conseguir também cumprir os desafios. Também teremos a hora da diversão. Garanto para vocês que a nossa aula de hoje vai ser muito divertida e vocês vão gostar bastante, viu? Agora, vamos olhar lá os materiais que nós vamos precisar. Acompanhem lá comigo. O primeiro material será o caderno que você já está fazendo o seu registro ou uma folha sulfite. O outro material é o lápis preto. Também precisaremos do lápis de cor. E também vamos precisar da borracha, né? Se acaso você registrar algo que errou, você pode utilizar a borracha para apagar. Muito bem. Então, serão estes os materiais que vamos precisar. Eu vou dar um tempo para vocês se organizarem, lavar as mãos quem ainda não lavou e eu já volto. Muito bem, você conseguiu separar os seus materiais? Ok, então agora nós vamos recordar
o que já aprendemos, tá? Então, a nossa aula que nós vamos recordar hoje era a aula do quarto do Léo. Vocês lembram desta aula? Olhem lá. Observe os brinquedos do Léo. Nós observamos as imagens, né? Todos os brinquedos que estão no quarto do Léo. Vocês lembram que nós selecionamos os brinquedos e separamos todos os dados para construir um gráfico? Vocês lembram disso? Então, observe lá. Nós fizemos a coleta de dados, né? Então, para essa coleta de dados, nós utilizamos todos os brinquedos que o Léo tinha lá no seu quarto. Então, o primeiro brinquedo foi os ursos, né? Que estava lá na poltroninha, lá, ó. Nós coletamos esse dado, os ursos. Ursos, nós contamos que haviam 2. Então, olha lá o número 2. 2 ursos. Muito bem. O próximo brinquedo foi o brinquedo carro, né? Haviam, então, vamos contar aqui novamente. 2, 3, 4. Então, haviam 4 carrinhos, né? E o próximo brinquedo, o dinossauro. Também fizemos a contagem. 2, 3. Então, conseguimos 3 dinossauros. Olha lá o número 3. Muito bem. Depois de coletarmos todos esses dados, nós vamos organizar em um gráfico, né? Então, lá no gráfico, este gráfico era o gráfico de barras. Então, nós colocamos lá a quantidade de carrinhos, a quantidade de dinossauros e a quantidade de ursos. Nós vimos primeiro, nós pudemos colocar nesse gráfico e fazer algumas comparações, né? Então, nós vimos primeiro qual deles tinha a maior quantidade, né? Então, o que havia maior quantidade era o que tinha 4 carrinhos, não é mesmo? Então, 4 carrinhos. Depois, observamos quantos dinossauros haviam. Olha lá, cadê a imagem do dinossauro? Aqui. Então, nós fizemos a contagem também para verificar quantos dinossauros. Contamos 2, 3. E ele está aqui também, ó, o número 3. E também vimos qual brinquedo havia em menor quantidade. Vocês lembram disso? E observamos que os ursos, né? Haviam apenas 2 ursos. Muito bem, conseguimos fazer todas as comparações, né? Separamos todos os dados do quarto do Léo e fizemos as comparações de quantidade maior e menor. Ok? Vocês lembram dessa atividade? Foi bem divertida também, né? E também ficou para vocês resolverem um desafio. Lembram que teve um desafio surpresa? Isso! Olha lá o nosso desafio, vamos relembrar. Observe os brinquedos que você tem em casa e faça um gráfico com a quantidade. Então, vocês lembram que eu comentei naquela aula que lá na minha casa eu tinha também vários brinquedos? Muito bem, olha lá, eu trouxe para vocês alguns brinquedos. Então, olhem lá, a primeira imagem é a imagem de alguns carrinhos, né? Então, tem alguns caminhões, motos e carrinhos. Viram como na minha casa também tem brinquedo? A outra imagem também é lá num quartinho, lá, ó. Tenho vários ursos de pelúcia, né? E nesta outra imagem também, eu tenho mais ursos de pelúcia. Lá em casa é cheio de ursinho de pelúcia, viu? Até porque eu gosto e eu também tenho uma cachorrinha danadinha que adora ursinhos, sabiam disso? Muito legal, né? Vocês também procuraram alguns brinquedos de vocês, elencaram, né, alguns brinquedos e puderam fazer a contagem para construir um gráfico em casa também, né? Muito bem. Então, agora que nós já relembramos, nós vamos para a aula de hoje, tá? Então, chegou o momento de vocês pegarem o caderno, que já estão fazendo registro, ou uma folha sulfite,
e vai escrever lá em cima, na primeira linha. Vai escrever data, colocar 2 pontos, colocar o dia, o mês e o ano, e vai pular uma linha e escrever matemática, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem e eu já retorno. Muito bem, agora que você já fez o registro para a nossa aula de hoje, que tal dar uma olhada nestas imagens que eu trouxe para vocês? Olha lá! Então, eu trouxe 2 imagens que representam uma obra de um pintor. O nome dele é Ivan Cruz. Vocês conhecem? Já ouviram falar do Ivan Cruz? Então, ele adora registrar algumas brincadeiras de crianças. Olha que bacana, viu? Temos aqui, então, eu trouxe aqui para vocês a primeira imagem, né? Temos 2 imagens. E nestas imagens, o que vocês observam? Nós temos 2 crianças, né? Uma menininha e um menino. Nesta outra imagem aqui também a mesma coisa. A menina e o menino. Observem lá como ele utiliza as cores, né? Essa obra é bem colorida. O que essas crianças estão fazendo? Observa lá, o que eles estão fazendo? O que eles têm nas mãos? Em uma imagem, nas 2 imagens, né? Eles têm um copo nas mãos, né? Parece ser um copo, um recipiente que guarda alguma coisa ali dentro. E o que mais? Olha o que eles estão segurando. Estão segurando um canudo, né? Parece ser um canudo. E o que está saindo desse canudo? Olha,
Parecem várias bolinhas, né? O que será que... Qual brincadeira seria essa? Já descobriram? Olha lá, então, para a próxima imagem. O que essa criança está fazendo? Qual seria a brincadeira? Bolhas de sabão, não é mesmo? Olha lá. Outra criança também com bolhas de sabão. Olha, esse é o objeto que podemos utilizar para fazer as bolhas de sabão. E mais uma criança brincando com bolha de sabão. Viram que bacana? Quem aí já brincou com bolha de sabão? É bem divertido, né? Então, agora que vocês já olharam algumas imagens, já sabem do que vai se tratar a nossa aula de hoje, que tal vir comigo para uma poesia? Olha lá, então. Eu vou ler junto com vocês, tá? Com água e sabão, lavo minha mão. Pego um copo e um canudo e garanto a diversão. Combino misturando tudo, alegria e emoção, fazendo bolhas de sabão. Olha, eu particularmente eu adoro fazer bolhas de sabão. As bolhas saem bem coloridas, né? É bacana olhar cada uma delas e olhar as cores que formam nelas. E você aí, já brincou de bolha de sabão? Se já brincou, faz muito tempo que não brinca? Que tal hoje a gente brincar, hein? Mas primeiro, para sabermos como fazer a bolha de sabão, o que nós precisamos? Saber a receita, né? Olha lá, então, eu trouxe a receita para vocês. Vamos observar quais são os ingredientes dessa receita. Um copo com água, 2 colheres de detergente e também um canudo, né? Com estes ingredientes, o que é que nós vamos fazer? Olha lá, então. Modo de preparo. No copo com água, misture a quantidade de 2 colheres de detergente. Utilize o canudo para soprar e se divertir. Muito bem. Então, olha lá. Quais são os ingredientes dessa receita? Para uma receita, precisamos de um copo com água, também 2 colheres de detergente e um canudo. Vocês vão separar esses materiais, eu vou dar um tempo, tá? Para que vocês organizem. Se precisar, peçam a ajuda de um adulto, tá? Para encontrar esses materiais e eu já retorno. Muito bem, você conseguiu separar estes materiais? Então, agora, vocês vão reservar os materiais num cantinho lá, tá? Para a gente dar continuidade à nossa aula. Agora, nós temos um problema. O Léo e a Ana querem brincar de bolhas de sabão, mas precisam dos materiais. Só que, o que é que nós observamos agora? Uma receita, né? Então, olha lá, Léo e Ana vão brincar com bolinhas de sabão, mas precisam de alguns ingredientes, né? Então, quantos ingredientes precisam para 2 receitas? Se nós temos o primeiro copo, né? Para uma receita, nós temos um copo, 2 colheres de detergente e um canudo, não é mesmo? Para uma receita. Para a Ana, eu trouxe aqui, então, a Ana e o Léo. Então, nós precisamos de 2 receitas para que eles consigam brincar, né? Para isso,
nós vamos precisar, então, fazer o quê? Separar a receita entre os dois, né? Não dividir uma receita. Nós vamos ter que dobrar esta receita, né? Então, observem lá comigo. Se eu preciso de, para uma receita, um copo, então, eu vou dar um copo para o Léo e um copo para a Ana. Então, está aqui o copo para eles conseguirem misturar a água e o sabão. Depois, o segundo ingrediente, nós temos 2 colheres com detergente. Então, eu trouxe aqui 2 colheres, tá? Vou dar 2 colheres para o Léo, 1, 2. E 2 colheres para a Ana, 1, 2. Muito bem. Cada um está recebendo os seus ingredientes para a sua receita. O próximo é o canudo. Então, quantos canudos eu preciso? Para uma receita é só um, né? Então, vamos dar um canudo para o Léo e um canudo para a Ana. O que é que nós fizemos aqui? Se nós tivermos que colocar 2 vezes esta mesma receita, nós fizemos, então, uma multiplicação, né? Nós tivemos que multiplicar a quantidade de uma receita para cada um. Então, como eram dois estudantes, né? Nós fizemos, então, olha aqui o sinal de multiplicação por 2. Muito bem. E aqui está o número 2. Então, para 2 receitas, nós multiplicamos por 2. Isso aí. Agora, vamos acompanhar lá na tela para ver se nós fizemos certinho esta multiplicação. Então, para uma receita, precisávamos de 1 copo com água, 2 colheres com detergente e 1 canudo. Então, se para 2 receitas, olha lá, o 2, né? Número 2, para 2 receitas. Então, nós vamos colocar 2 vezes cada ingrediente deste. 1 copo para o Léo, 1 copo para a Ana. Depois, 2 colheres de detergente. 2 colheres para o Léo e 2 colheres para a Ana. E o próximo, 1 canudo. 1 canudo para o Léo e 1 canudo para a Ana. E nós observamos que fizemos a multiplicação por 2. Entenderam? Conseguiram entender como nós faríamos, então, a multiplicação? É colocar quantas vezes nós precisamos cada objeto deste da receita, ok? Então, agora, como vocês já conseguiram entender um pouquinho sobre isso, nós vamos ver, então, com uma multiplicação com outros números, tá? Então, agora, olhem lá. Quantos copos com água precisamos para 2 receitas? Então, agora nós não vamos multiplicar a receita inteira. Aqui está pedindo só quantos copos com água, tá? Então, eu já deixei o copinho aqui, tem o sinal de multiplicação. Olha lá, e se nós precisamos multiplicar por 2, vamos trazer, então, aqui o número 2. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 1 copo é igual a... Então, vamos colocar 2 vezes 1 copo. 1 copo, ó, uma vez, 2 vezes. Então, 2 vezes 1 copo ficaram 2 copos. Ok? Deu para entender? Se vocês não conseguirem entender ainda, vocês vão fazer esse registro. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o registro. E vamos ter, então, mais alguns problemas para tentar resolver juntos, tá?
Conseguiu fazer o registro? Então, agora vamos para o próximo. Quantas colheres de detergente precisamos para 3 receitas? Olha lá, então agora está envolvendo as colheres de detergente. Se precisamos de 3 receitas, olha lá, então nós vamos fazer a multiplicação pelo 3, né? 3 vezes 2 colheres, né? 3 vezes 2 é igual a... Então, nós vamos ter que colocar 3 vezes a quantidade de 2 colheres, tá? Então, vamos colocar 1, 2, 3. Para saber o resultado, olha lá qual é a pergunta. Quantas colheres de detergente? Então, nós não queremos saber o conjunto, né? Queremos saber quantas colheres no total. Para isso, podemos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 colheres de detergente. Eu também vou dar um tempo para vocês fazerem o registro. Se vocês preferirem, podem só registrar o número, né? 3 vezes 2, igual a 6. Ou também pode fazer o desenho das colheres, ok? Eu já volto. Muito bem. Então, agora vamos para o próximo. Quantos canudos precisamos para 4 receitas? Lembrem-se que para a quantidade de canudos para uma receita, era 1 canudo. Também temos lá 1 canudo. Se queremos 4 receitas, olha lá, vamos multiplicar então por 4. 4 vezes 1 canudo. Então, vamos colocar o canudo 4 vezes. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, para 4 receitas, precisamos de 4 canudos. Muito bem. Então, agora vocês também vão fazer o registro desta receita, né? Da quantidade de canudos para 4 receitas, ok? Eu já retorno.
Muito bem, olha lá. Então, eu vou ler novamente esse problema para que a gente consiga compreender certinho e resolver. Quantas colheres de detergente precisamos para fazer 5 receitas? Lembrando que para uma receita, precisávamos de 2 colheres, olha lá. Então, nós vamos fazer a multiplicação por 5, né? Então, olha lá, o número 5, o sinal de multiplicação, 5 vezes 2 colheres. Então, vamos colocar essas colheres aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós colocamos 5 vezes esta quantidade para uma receita, que era para uma receita, nós colocamos 5 vezes, tá? Para saber o resultado, nós precisamos contar todas as colheres, porque a pergunta é, são quantas colheres precisamos para 5 receitas? Então, contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para 5 receitas, precisamos de 10 colheres de detergente. Imagine o tamanho dessa receita. Para 5 receitas, quantas crianças vão brincar, hein? Muito bem. Se você conseguiu fazer essa atividade, parabéns. Se não conseguiu, não tem problema nenhum, porque nós fizemos juntos. E eu vou dar um tempinho para que você possa fazer o registro e, quando precisar, pode olhar novamente. Agora que vocês já registraram este desafio, o que vocês acham de vir comigo brincar de bolhas de sabão? Eu já separei alguns materiais aqui, né? E vamos para a nossa hora da diversão. É muito importante nós aprendermos a multiplicação, aprendermos um pouquinho de matemática, mas mais divertido ainda é aprender brincando, não é mesmo? Então, eu trouxe aqui, ó, alguns materiais. Trouxe o canudo, já deixei prontinho aqui também, ó, uma opção para vocês. Se não tiver um copinho em casa, vocês podem também pegar a garrafinha, a garrafa plástica, né? Uma garrafinha de suco ou até a garrafa de refrigerante, também dá, só que vai ficar maior, né? E ela aqui, ó, cortar ao meio. Fica esse pedacinho aqui, né, a parte de baixo como um copo. E esta parte de cima, olha o que nós podemos fazer. Podemos utilizar como se fosse um canudo, tá? Com o canudo, vocês podem fazer as bolhas, mas com esse aqui também, olha só que legal. Se você pegar o fundo da garrafa, coloca os ingredientes aqui dentro, molha. Eu vou bater aqui um pouquinho para não sair pingando tudo, né? E olha que legal. Você não precisa colocar a boca na garrafa, tá? É só assoprar, ó. Viram? Olha lá de novo. Olha, foi até na florzinha! Que legal! Muito bem. Então, vocês podem se divertir com este aqui. E também vocês podem pegar vários canudos, juntar alguns canudos, ó. Eu cortei ao meio para ficar mais prático a gente conseguir pegar as bolhas. Então, eu juntei os canudos, passei um elástico. Se você tiver, pode ser este elástico aqui. Ou, se não tiver, pode até ser um elástico de cabelo, não tem problema. Ou também uma fita durex, tá? Vocês passam em volta a fita durex ou a fita crepe. E olha que divertido que esse aqui faz. Ó, vocês vão molhar lá também. Lembra que nessa água tem que ter o sabão, molha também. E esse aqui tem que pôr a boca, né? Então, por isso que lembre-se que não dá para compartilhar. Cada um tem que ter o seu. Olha, faz várias bolhas. Viram que legal? Vamos lá de novo.
Ó, esse faz mais bolhas e até algumas saem juntas. Vocês conseguiram ver? Olha as cores que elas fazem com o reflexo, né, da luz. Olha, peguei! Muito legal, né? É divertido e garanto que vocês também vão se divertir muito brincando com bolhas de sabão. A nossa aula está chegando ao fim, né? Então eu não consigo ficar brincando muito com vocês, apesar de querer muito, muito, muito. Mas vocês podem continuar essa brincadeira em casa depois da nossa aula. Chama os familiares, um colega, cada um faz a sua receita, né? Multiplica a receita pela quantidade de pessoas que vão brincar e brinquem bastante com as bolhas de sabão. Agora, nós precisamos observar se cumprimos com toda a nossa rotina da aula de hoje. Então, acompanhem lá comigo. Nós fizemos, né? Separamos todos os materiais. Também tivemos o relembrando, onde relembramos o que já aprendemos. Também fizemos o desafio da multiplicação. E tivemos agora, então, a hora da diversão, né? E é muito bom aprender brincando. Então, agora, não podemos esquecer que se precisarmos sair de casa, coloquem a máscara. Olha lá o nosso coleguinha lembrando de colocar a máscara, não é mesmo? Nossa aula, então, chegou ao fim. Eu espero vocês para a próxima aula. Também não podemos esquecer do álcool em gel. Sempre higienize bem as suas mãos, tá? E eu aguardo vocês, então, para a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!